principal da oração? Será que é o mesmo objetivo principal que o da Bíblia? O objetivo principal da Bíblia é Jesus e salvação. É trazer um pouco da maravilha do nosso Deus Altíssimo. A oração, será que tem esse mesmo objetivo? Felizmente, a Bíblia nos traz essa resposta. Está lá em Mateus 6, quando perguntam para Jesus: como devemos orar? E Jesus nos deixa um modelo. Esse modelo base, ele não é essa oração que devemos fazer cedo, de tarde e noite. Eu, por um bom tempo, pensei assim: essa oração que eu irei repetir. Não, aquilo que ele deixou é uma oração instrutiva, onde é rica de informações, conselhos ótimos que devemos seguir para ter uma oração que possa ter reverência com Deus. Porque para orar precisamos ter todo cuidado, precisamos respeitar o Deus Altíssimo. Então Jesus deixou passos para uma oração perfeita. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, vamos ler o Pai Nosso e logo após iremos orar, tá bom? Amém? Vou esperar mais alguns encontrar, tá? Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos curvar nossas mãos e orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te pedir que essa noite, Senhor, nós todos sejamos um vaso aqui para se encher do Espírito Santo, Senhor, para que tudo que eu fale venha exclusivamente de Ti, que seja útil e de agrado para todos aqui, Senhor. É isso que eu te peço essa noite, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. O Pai Nosso é uma oração muito interessante. Só que a gente lê o início dela, percebemos 6 informações muito ricas. Lá logo no início já diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus nos ensina aqui? Que nas nossas orações, em primeiro lugar, devemos procurar Deus, devemos procurar nosso Deus Altíssimo. É reverência. O primeiro motivo, o motivo principal da oração é nós buscar a Deus. Prosperidade, pedidos, sonhos e até conselhos nós pedimos depois. E os 3 últimos passos são: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Só de ver o escopo dela, percebemos como é rica em conselhos, rica em dicas para nós. Então essa noite iremos nos aprofundar melhor no Pai Nosso, para entender cada versículo e os conselhos que Jesus nos deixa. Vamos acompanhar aqui no versículo 9 de Mateus 6. Começa assim: Pai Nosso. Logo no início, Jesus já nos deixa um conselho. Podemos ter um relacionamento de paternidade com Deus. Devemos tratar Deus como nosso Pai. Para um Pai amoroso podemos pedir, para um Pai amoroso podemos confiar que Ele vai cuidar de nós. Então, logo no início da oração, Jesus nos mostra que devemos confiar em Deus como nosso Pai, porque Ele que nos criou. Vamos prosseguir? Pai nosso que estais no céu. Olha outra coisa muito interessante. Essa é uma reflexão que eu fiz, que eu penso assim, diz na oração: Pai nosso que estais no céu. Hoje nós temos respeito com muitas coisas. Para entrar no fórum, por exemplo, precisa ter uma reverência total. Temos que estar de terno, se necessário, não pode ter boné, não pode estar de short. Se o fórum hoje está na terra, temos que ter respeito, porque se nós não entrarmos da forma correta, nem entrar eu vou poder. Imagina quanto o Pai que está lá no céu. Ele está acima da terra, Ele está lá no alto, nosso Deus Altíssimo. Então nós temos que refletir isso constantemente. Que respeito eu estou tendo com Deus? Não só na minha oração, no nosso cotidiano. Muitas vezes temos alguns hábitos que acabamos tirando a prioridade de Deus
colocamos em nossa vida. Então é extremamente importante a gente sempre ter isso em mente, o respeito com Deus. Vamos prosseguir aqui no versículo 9 ainda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se Jesus é santo, se Deus é santo, o Espírito Santo já é santo, eu preciso falar santificado seja o teu nome? Isso, na verdade, Jesus está nos dizendo, é um chamado para nós adorar a Deus. A adoração é tão interessante, é tão falada na Bíblia, que no Antigo Testamento ela é citada 170 vezes. Do grego fala shahar, que na verdade seria os sinônimos, podemos pôr como prostrar-se, adorar a Deus, se curvar diante essa divindade. Então devemos adorá-lo. Esse chamado que tem no versículo 9 já demonstra muito a reverência que devemos ter com Deus. Então todas as nossas orações começam com reverência ao Deus que está lá no céu. Vamos ao versículo 10. Venha o teu reino. O que seria esse convite? É nós chamar o reino de Deus para estar em nossa vida. O reino de Deus estaria na prática em nossa vida, seria através do nosso testemunho. É nós chamar um reino perfeito em nossa vida, é a gente mostrar um pouquinho para as pessoas, só um pouquinho do que é Deus. As pessoas chegarem em nós e falar, olha que incrível o testemunho que Ele dá, eu quero aprender mais de Deus com Ele. E a gente tem que pedir constante para que Deus nos use, que venha o reino dele em nossa vida, que venha o reino dele em nossa casa, no nosso trabalho, ao nosso deitar, ao nosso levantar. Em todo o tempo, constantemente, temos que pedir que venha o teu reino, Senhor. Vamos prosseguir aqui agora no versículo 10 ainda. Diz assim, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho muito interessante esse versículo aqui, porque muitas vezes nós oramos, pedimos para que nós possamos ser um vaso que Deus nos quebre, que Deus nos molde. Muitas vezes pedimos que seja feita a vontade de Deus, mas não estamos preparados para isso. Tinha um amigo meu, ele se chama João, ele pediu para eu contar esse testemunho para muitas pessoas, porque é um testemunho forte. Ele disse que a mãe e o pai, no caso a madrasta, eles brigavam muito, era briga constante. Eles não estavam casados, estavam numa união estável, e eles brigavam muito, desde que eles estavam se relacionando. Fazia um ano, e ele já não aguentava mais isso. Ele morava longe, ia visitar o pai dele, e ele começou a orar a Deus. Senhor, faça que eles parem de brigar, eu não quero ver eles assim. Senhor, resolva isso. E ele disse que orava constante, sempre estava orando para isso. Daí o que acontece? Quando ele veio, depois de um tempinho, adivinha o que aconteceu? Os pais já não estavam mais juntos, a madrasta dele e o pai não estavam mais juntos nessa união estável deles. O que aconteceu nisso? Ele se perguntou, uai, mas por que, Deus? Eu não entendi por que você permitiu isso. Não é certo eles ter terminado. Eu queria que fosse assim. E depois de um tempo, passou em torno de 2 a 3 meses, que ele foi visitar o pai dele novamente. Adivinha, o pai dele estava, antes, no relacionamento, ele estava muito enfermo. Estava mal, ele estava com depressão, estava se sentindo ruim, era dor na coluna, era dor não sei aonde. Passou 3 meses e ele estava totalmente restaurado. Ele não sabe explicar o porquê. E quer ver o melhor de tudo isso? É que o João conseguiu pregar um pouco para o pai dele. Ele conseguiu trazer Cristo na vida do pai dele. O pai dele não conhecia Deus. Ele não teve a oportunidade desde grande. E nessa época que ele estava brigando foi quando o João mais se aproximou de Deus. Então, quando nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus, pedimos algo para Deus, temos que estar preparado. Porque Deus ele permite que aconteça algumas coisas que na hora não podemos entender e depois é uma bênção. Então temos que confiar em Deus. Estou lá sempre na minha oração pedindo que seja feita a vontade de Deus. Eu vou sair para viajar, o pneu do carro fura, o carro quebra todo e depois de alguns dias eu conserto o carro. Eu fico muito estressado, é automático. Não tem como falar que nós não vamos ficar estressados, né? Mas dá um tempinho, a gente descobre que lá para frente ia ter um acidente. Isso é verídico, isso que eu estou contando também é outra história verídica. Tem uma amiga minha que o pai dela é caminhoneiro. O caminhão do pai dela deu problema. Quando ele não foi viajar cedo, depois de horas ele descobriu que teve um acidente logo naquela BR. E seria o tempo próximo de viagem dele. Então, quando pedimos que seja feita a vontade de Deus, basta a gente confiar a todo tempo. Porque a fé é acreditar em alguma coisa mesmo que não
esteja acontecendo para nós, porque para Deus está tudo dando certo em nossas vidas. Então vamos confiar na vontade de Deus. Vamos voltar à Bíblia, ainda no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que coisa interessante aqui. Jesus, ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Ele está dizendo que eu não devo me preocupar com amanhã, não devo fazer o planejamento. Não é que eu não devo fazer o planejamento, eu não posso ter ambição, eu não posso ter aquela ganância de me preocupar, nossa, eu preciso ter para amanhã, Senhor, me dê isso. Já em Tiago diz assim, aliás, em Mateus 6,34, não basta o mal de cada dia. Então eu devo pedir as bênçãos de Deus para hoje. Eu não devo pedir, com certeza, eu devo confiar que Deus vai prover amanhã, depois de amanhã. Só que toda manhã eu tenho que pedir para Deus, Senhor, me garanta meu pão de hoje. Minha geladeira pode estar cheia. Porque para quem passa dificuldade, é fácil pedir toda manhã. Mas para quem tem a geladeira cheia, não vai falar, ó, Senhor, garanta meu pão de hoje. Só que nós devemos pedir. Porque nosso alimento, Deus que garante que esse alimento seja saudável, Deus que garante as proteínas desse alimento, pode ser o alimento mais saudável, eu posso seguir todas as dicas alimentares. Se eu não pedir para Deus, de nada vale. Aqui Deus nos mostra a dependência que devemos ter dele. Devemos se sentir dependentes do nosso Pai, do nosso Deus Altíssimo. Vamos seguir no versículo 12. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que coisa interessante. Nós devemos perguntar para nós mesmos: eu perdoo o meu próximo? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade para perdoar, hein? Se alguém toca alguma coisa, a pessoa jogou, quebrou, dá uma semana eu vou falar: ô, você lembra daquele negócio que você quebrou lá? Não precisa pagar, não, era só para lembrar mesmo. Isso é um defeito meu. Perdoar é uma dificuldade. Só que toda noite nós oramos e pedimos perdão de Deus. Senhor, me perdoe. Só que para nós perdoar, olha o que Jesus fala: devemos perdoar nosso próximo. É necessário a gente ter esse coração humilde. É necessário nós ter essa humildade. Gente, Jesus perdoa nós o dia todo. Constantemente a gente é ignorante, xingamos, e Jesus vai lá e nos perdoa. Temos que estar preparados de coração para perdoar nosso próximo. E perdoar é realmente esquecer. É torcer que a pessoa melhore, é conversar com a pessoa, não, quero que você melhore nesse ponto. Mas é saber perdoar. Não é uma coisa fácil, mas é necessário, viu? Não é fácil mesmo, mas é muito necessário. Porque para pedirmos o perdão para Deus, temos que estar com o coração pronto para perdoar. Não temos que ter receio com ninguém nesse momento. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é amor. Como podemos orar sem amor, com ódio no coração? É necessário ter o perdão. Vamos no versículo 13. Não nos conduza à tentação. É muito interessante esse versículo. Eu usei a Almeida Corrigida Fiel, porque é uma das mais perto da tradução que vem do grego. Porque do grego seria: não permita que eu vá para a tentação. Por que não permita que eu vá para a tentação? Hoje em dia estamos acostumados com não me deixes cair em tentação. Só que com Deus é diferente. Eu não vou chegar na tentação, estar lá dentro e não cair. Ele não vai deixar nem eu chegar perto da tentação. Ele vai manter o mal longe de mim. Eu tenho que orar para isso. Eu não tenho que chegar perto da tentação e depois falar: Senhor, me livra disso. Não, eu tenho que estar pedindo para Deus antes: Senhor, não deixa nenhum mal me alcançar, não deixa nenhuma tentação me alcançar. Então eu achei muito interessante essa tradução. Achei muito mesmo, porque é de extrema importância nós sabermos disso. O teólogo Rodrigo Silva, ele fez um vídeo falando sobre. E quando eu vi esse vídeo, eu parei para pensar dessa forma. Eu falei: isso é realmente. Eu não vou chegar na tentação e pedir: Senhor, me livre dessa tentação. Não, eu nem vou deixar a tentação chegar. No caso Deus, nós não fazemos nada. Deus Altíssimo, o Criador de tudo, Ele que pode permitir. E se Ele não permitir que nada, que nenhum mal chegue perto de nós, não vai chegar. Se nós pedirmos para que Satanás fique longe, Deus vai fazer Satanás ficar longe. Ele vai pôr os anjos para nos proteger. Então devemos pedir todas as nossas orações para que o Senhor não permite que nós cheguemos à tentação. É muito importante. Vamos continuar no versículo 13.
Diz assim: mal nos livras do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que bacana. Nós começamos adorando a Deus e finalizamos adorando a Deus. É uma sincronia perfeita. É sempre procurando constante adoração a Deus, em todo o tempo das nossas vidas. Hoje, essa oração, tem algumas modificações. Quando Jesus explicou essa oração para nós, ele não tinha morrido por nós ainda. Depois que ele morreu, ele passou a interceder por nós. Então não é só mais um amém, porque o amém é uma concordância. Ele significa que assim seja. E agora devemos falar também, em nome de Jesus, amém. Porque a partir do momento que Cristo veio em carne, para nos salvar, para morrer por nós, para dar um testemunho, passa a ser em nome de Jesus. Todas as nossas orações devemos falar em nome de Jesus, devemos tudo a Ele. Tudo da nossa vida devemos a Ele. Tudo da nossa vida devemos ao Deus Altíssimo, a Cristo. E como que nós podemos fazer para orar melhor cada dia? Como podemos fazer para ter mais Cristo a cada dia em nossas vidas? É tudo através do Espírito Santo. Quanto mais oramos, quanto mais pedimos por Ele, mais o Espírito Santo vai nos guiar para fazer da melhor forma, para ser pessoas melhores. Quanto mais pedimos o reino de Deus em nossa vida, mais teremos o reino de Deus em nossa vida, mais teremos do Espírito Santo, porque Ele que nos torna as pessoas melhor a cada dia. Esse seria o processo de santificação. Diariamente estamos nesse processo, e que nós evitamos pecar, evitamos errar. É difícil, é muito difícil. Por isso que devemos orar, por isso que devemos buscar o processo de santificação, porque está perto a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, não haverá mais tempo. Quem foi salvo, foi salvo. A partir do momento que a porta da graça se fechou, quem não foi salvo, infelizmente não vai poder mais ser salvo. Então, que possamos orar de coração, que possamos pedir o Espírito Santo em nossa vida, podemos pedir que o processo de santificação esteja na gente, que a renovação do Espírito Santo seja diária, a cada segundo, a cada momento, que ao sentar no carro, peço que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, que nós possamos dar um testemunho vivo, a todo momento. Amém? Eu gostaria de louvar uma música com vocês, é o hino 367, Falar com Deus. Diz muito sobre esta oração. Teve uma parte da pregação que não apareceu no vídeo. Logo após o hino, eu cito o versículo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 3, onde diz que não recebemos, pois pedimos por motivo errado. Esse versículo, além de citar muitas vezes que nós pedimos por prazer próprio, também pode se referir a muitas orações que, mesmo antes de adorar a Deus em minha oração, eu já chego pedindo, antes de lembrar o objetivo principal da oração, que é exaltar o nome de Deus, o nosso objetivo principal, que é Jesus, muitas vezes eu chego pedindo. Então, pessoal, é constante nossa melhoria, esse processo de santificação, para buscar mais Deus. Eu peço que o Espírito Santo seja convosco. Amém.